Vamos começar agora a nossa aula de divisão de números racionais. Só que os números racionais que a gente vai fazer como exemplo, tá aí na forma de fração. É aquela mesma regra que a gente usa na divisão de fração, tá certo? Então eu vou explicar a regra de fração e vou explicar outra regrinha mais simples ainda para vocês resolverem o que é necessário. Aqui eu tenho, ó, 2 quintos dividido por 7 terços. Naquela regra de divisão de fração, ela diz assim, repete a primeira fração, que é 2 quintos, inverte a operação de divisão por multiplicação e inverte a segunda fração, essa aqui, ó. Se tá 7 terços, vai ficar 3 sétimos. Eu inverti numerador por denominador. E aqui a gente multiplica como faz na operação de multiplicação normal de fração. 2 vezes 3 é 6 e 5 vezes 7 é 35. Como não dá para simplificar, a gente para por aqui. Essa é a forma normal que a gente aprendeu de divisão de fração, lá no iniciozinho. Mas aqui, ó, existe uma forma mais prática de resolver essa divisão de fração. Não é obrigatório fazer desse jeito, mas se quiserem fazer também sem nenhum problema, tá bom? Então, veja só, 2 quintos dividido por 7 terços. A operação que eu vou usar agora é de multiplicação. Só que eu tenho que lembrar de uma regra. Primeiro eu tenho que multiplicar o numerador da fração, da primeira fração, pelo denominador da segunda. Então eu multiplico assim, ó. 2 vezes 3, que é 6, ficou aqui, ó, no numerador. No denominador vai ficar 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35. Eu chamo isso aqui de multiplicação em forma de x, porque formou um x, ó. 2 vezes 3 é 6 e 5 vezes 7 é 35. Vejam que é o mesmo resultado. Não muda nada. Então, se você não quiser usar a regra de repetir a primeira fração, inverter a operação de divisão para multiplicação, inverter também a segunda fração, só multiplicar em forma de x. Lembrando que primeiro é o numerador da primeira fração, com o denominador da segunda, passa a ser o numerador. O denominador da primeira fração vezes o numerador da segunda fração, passa a ser o denominador. Aqui vocês escolhem, tá bom? Mesmo exemplo, 3 oitavos dividido por 1/2 e aqui também, o mesmo exemplo. Então, usando a regra de divisão de fração, repete 3 oitavos, que é a primeira fração, inverte a operação de divisão por multiplicação e inverte a segunda fração. Vai ficar 2 sobre 1. Multiplica 3 vezes 2, que é 6. Multiplica 8 vezes 1, que é 8. Aí eu encontrei 6 e 8, que são números pares. Se eles são números pares, eles são divisíveis por 2. E obrigatoriamente eu vou ter que simplificar. Então eu simplifico, ó, por 2 e por 2. 6 quando eu divido para 2 é 3. E 8 quando eu divido para 2 é 4. Então fica assim, ó. 3 quartos. Nesse caso eu vou multiplicar mais uma vez em forma de x. Vou multiplicar 3 vezes 2, que é 6. E vou multiplicar 8 vezes 1, que é 8. Olha como é simples, em forma de x. São pares, simplifico por 2, simplifico por 2. 6 eu divido para 2 é 3. E 8 eu divido para 2 é 4. Então, ó, é o mesmo valor. Escolha a forma mais fácil para você resolver. Se é mais fácil pela regra que eu já aprendi lá no 6º ano, Fábio, eu não aprendi no 6º ano a regra, eu quero continuar com a regra. Pode continuar com a regra. Fabiana, eu achei por multiplicação por x mais simples. Fazer o cálculo da multiplicação é mais fácil para mim. Então, faça. Dá o mesmo resultado, ó. Coloquei o mesmo exemplo para vocês entenderem isso. Certo? Não vai mudar em nada. Então, escolha sua melhor maneira de resolver. A gente aprende uma e vai aperfeiçoando. Aperfeiçoei do jeito... Vamos começar a nossa aula agora sobre potenciação de números racionais e as propriedades da potenciação. Tá certo? Nós aprendemos que a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Lembra que a gente tem base e expoente e quem manda na história todinha é o expoente. O expoente é quem diz quantas vezes a base vai ser multiplicada. Tá certo? Aí tem aquela história de expoente tem um nome especial. 2 passa a ser quadrado, 3 passa a ser cubo. Aí a partir de 4, 5 é quarta potência, quinta potência, sexta potência e assim sucessivamente. Nós vimos isso no 6º ano. E agora vamos revisar no 7º ano mais uma vez, tá bom? Então aqui eu coloquei a potenciação de números racionais. Todos estão em forma de fração.
Aqui eu tenho 1/5 elevado a 2, mas eu não digo elevado a 2, eu digo elevado ao quadrado. Então, isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar 1/5 duas vezes. Ele vezes ele mesmo. 1/5 vezes 1/5. Propriedade normal da multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1 é 1. E 5 vezes 5 é 25. Então, eu tenho 1/25. Existem casos especiais na potenciação. Primeiro caso especial é quando o expoente for zero. É uma regra básica que se segue em potenciação. Ele diz que qualquer base, seja ela qual for, elevado ao expoente zero, o resultado é 1. Então, eu tenho 3/7 elevado a zero. Então, eu tenho 1. Só isso. Outro caso especial. 1/2 elevado a 1. Quando o expoente é 1, isso significa que eu vou repetir a base uma vez só. Então, 1/2 elevado a 1 é 1/2. Então, esses são os dois casos especiais que a gente precisa relembrar, certo? Aqui eu começo agora com as propriedades da potenciação. Eu coloquei multiplicação, divisão e, no caso aqui, uma fração só separada por sinais de associação, os expoentes. A regra é bem clara. Na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Nesse caso, minhas bases são iguais. Eu tenho 1/2 vezes 1/2, ó. Então, repete a base em 1/2 e somam-se os expoentes. Meu primeiro expoente é 3, mais o segundo expoente que é 2. Então, repete a base em 1/2 e soma os expoentes. 3 mais 2 é 5. Então, eu tenho 1/2 elevado à quinta potência. A operação inversa à multiplicação é a divisão, correto? Então, a operação inversa à adição é a subtração. Então, na divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. As bases são iguais, ó. 3/4 é igual a 3/4, né? Então, repete 3/4 e subtrai os expoentes. Ou seja, eu vou ter 6 menos 2, que é o segundo expoente. 6 menos 2 é 4. Então, repete a base 3/4. 6 menos 2 é 4. E coloco o 4 aqui, ó. Então, eu vou ter 3/4 elevado à quarta potência. Aqui, eu tenho uma base só. A base é 1/8. E tenho dois expoentes separados por sinal de associação. Sinal de associação aqui, no caso, é o primeiro é o parênteses e o segundo é o colchete. Então, nesse caso, você repete a base em 1/8 e multiplica os expoentes. Eu vou multiplicar 2 vezes 3. Então, repete a base em 1/8 e multiplica. 2 vezes 3 é 6. Então, essas são as propriedades da potenciação. Na multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Na divisão de mesma base, eu subtraio os expoentes. E na potência de expoentes, no caso eu tenho dois expoentes aqui, ó, separados por sinal de associação. Repete a base e multiplicam-se os expoentes, tá bom?